Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa A Hora da Estrela. Neste programa A Hora da Estrela, eu tenho a imensa honra e felicidade de receber a sacerdotisa de Perséfone, Obsidiana. Ela é maravilhosa, tem um trabalho muito bem feito, pautado em pesquisas muito sérias e vem se destacando na comunidade, não apenas por falar sobre Perséfone, mas por trazer todo um olhar contemporâneo, todo um olhar revolucionário, herético, bastante crítico sobre a bruxaria e sobre a nossa relação com as divindades. Então, se esses temas te interessam, fica aqui, assiste esse episódio que está lindíssimo. Ela é uma simpatia, tenho certeza que vocês vão amar. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa seu like, seu comentário, que são coisas super importantes para mim, tá bom? E se divirta agora com o episódio 93. Oi, estrelas! Hoje eu tô aqui simplesmente com a mulher que tem um dos trabalhos mais interessantes de magia nessa internet, uma mulher fantástica que tem muito para ensinar para gente. É, é um privilégio a gente poder assistir todos os stories que ela faz, com as aulas que ela dá para gente e outras coisinhas mais. Fora que a visão que ela tem da deusa e das deusas também eu acho fascinante. Então, quem está aí no mundinho da bruxaria da internet já ouviu falar em obsidiana. E quem não, caso você esteja aí embaixo de uma pedra, vem descobrir um pouquinho quem é ela. Então, se apresenta pra gente. Quem é você? O que que você faz? Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Obsidiana, eu sou uma sacerdotisa de Perséfone, bruxa quitônica. Trabalho aí, né, criando conteúdo nas redes sociais. Já vai fazer uns 3 anos, mas eu tô nesse caminho com a deusa aí já, já há um tempo. Eu também estou iniciando aí no processo mais intensivo na minha carreira de escrita. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso depois. E assim, já entreguei muitas coisas dentro da comunidade da magia da bruxaria com o meu trabalho. É workshop, é curso, é ritual, é tarô, porque eu também trabalho nessa área da oraculia. E nesse momento eu estou focando meu trabalho mais na botânica oculta, na botânica obscura e na perfumaria, que é uma coisa que eu sempre amei muito. E também acabou ficando muito atravessado no meu caminho. Acabou ficando muito atravessado no meu caminho de conexão e de sacerdócio com a Perséfone, né? Que é uma deusa que tem bastante relação com aromas, com as flores e com perfumes. Eu tô, assim, muito contente de estar aqui contigo, Vesta. Admiro bastante seu trabalho, assim, foi um daqueles caminhos, assim, de encontro, né? De compatibilidade, assim, com o trabalho que eu achei muito interessante. Então, eu tô muito contente de estar aqui com você nesse programa, assim, que eu amei o nome. Adoro a Hora da Estrela, então achei incrível. E muito a cara também, né? Muito glamour. E, ai, alegria, só alegria de estar aqui contigo. Ai, que bom. Eu também estou muito feliz de te receber, porque realmente eu sempre admirei muito seu trabalho, admiro muito. Enquanto criadora de conteúdo, né, eu fico olhando assim, pensando, nossa, como ela é boa nisso. E também quando eu ouço você falar de Perséfone, toda a sua visão, toda a forma crítica como você vê os mitos e etc., me identifico muito e acho assim essencial e pontual o seu trabalho. Mas para as pessoas entenderem um Ah, pouquinho melhor, então explica para a gente, afinal de contas, Perséfone é uma deusa super famosa, super popular, super amada, mas também super temida, as pessoas desconhecem muito sobre ela, né? Há um fascínio, né? Eu acho que Persephone ela exerce esse fascínio do mistério, né? Então, eu vou contar até uma história aqui. Quando eu retornei para a bruxaria, né? Porque eu era bruxinha adolescente, depois eu larguei tudo. E aí, na vida adulta, quando eu voltei, o primeiro workshop que eu fiz sobre devoção, a gente tinha que criar um devocionário, assim, imaginar uhum. um altar, o que a gente colocaria no nosso altar, e a gente tinha que descrever tudo. E eu fiz para Perséfone, sabia? Então, assim, eu sou apaixonada por ela. Caramba!
Eu acho ela o máximo. A gente já fez, né? Eu já fiz alguns rituais com ela, inclusive o ritual do eclipse que a gente fez, eu e Ana Clara no passado, foi para Perséfone. Então, é a deusa que eu tenho assim com muito carinho no meu coração. Então, explica pra gente, quem é ela, na sua visão? Quem é essa maravilhosa rainha? Ai, pergunta, nossa, dá para ficar horas aqui, né? Hablando, eu sou assim, apaixonada, absolutamente apaixonada por falar da Perséfone. É a minha vida, assim, eu dedico grande parte desse caminho de criação e de comunicação, assim, de transmissão de informação a ela. Já tô nesse caminho com a Perséfone aí, já vai fazer os 10 anos, desde que eu casei, né? Então eu fiz uma transição, como eu falei, saí da casa de Deméter, e aí ela foi se aproximando muito forte de mim, e a Perséfone foi uma deusa que foi chegando na minha vida antes da bruxaria em si. Foi um seguido do outro, né? Então ela foi se aproximando de mim, assim, espiritualmente, e aí chegou depois, logo depois, a bruxaria na minha vida. Eu tenho, assim, um amor muito profundo por essa deusa. E Perséfone, quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver ali, né, sempre aquela narrativa do rapto, né, da deusa que foi raptada, que foi carregada para o submundo. Sempre vai aparecer muito isso. E eu acho muito curioso quando alguém me pergunta quem é Perséfone, porque geralmente a pessoa vem com essa narrativa do mito para mim, e eu percebo que ele às vezes acaba se sobressaindo a própria figura da Perséfone, né? Ela é muito mais do que essa história que é muito comum, né, de ser disseminada, que é muito importante. Né, para a jornada, para a gente compreender os mistérios da deusa, mas tem mais, né? Eu costumo falar que Perséfone é uma deusa da transformação alquímica, é uma deusa de transformação cíclica, é uma deusa que está para muito além de ficar, sabe, só naquele lado ali, naquele aspecto de Coré. Mas ela permite com que a gente vá passando por iniciações ao longo da vida e vá passando por processos de morte, de renascimento, de transformação, né, ao longo de cada um desses processos. Para além disso, tem uma faceta que é muito importante ligada aos domínios da Perséfone, que é uma deusa associada à agricultura, né? Aí, quando eu falo isso, a pessoa fala assim: mas como que eu vou viver esse processo de agricultura, né? Hoje em dia a gente tem um tanto distanciamento disso, e eu gosto muito de falar que a Perséfone ela trabalha com uma agricultura oculta, né? Uma agricultura da alma. Não necessariamente é a gente praticar a agricultura em si, mas a gente entender o quanto essa deusa entrega a foice na nossa mão, a enxada na nossa mão, e faz a gente colocar meter a mão na terra mesmo, ou seja, na profundidade aí do nosso submundo, para a gente cavucar as nossas vísceras, para a gente trabalhar, para a gente conseguir construir aí o nosso próprio jardim, né? E fazer muitas das vezes de uma terra assim devastada, né, a partir de situações, processos de luto, dificuldades que nós passamos na nossa vida, um jardim. Então, ela vai transformar e ela vai incentivar a gente a fazer isso por conta própria. É aquela mãe, né, digamos assim, aquela guia divina que não vai entregar as coisas de bandeja para a gente, não. Ela vai ensinar, né, ela vai mostrando, vai iniciando a gente, e geralmente é a partir dos tombos, a partir das dores, né, dos processos de morte, mas ela vai falar, vai e faz, aprende a fazer, né? Não é à toa que as antigas, né, as devotas, as antigas sacerdotisas dela eram mulheres muito ligadas ao campo, ao trabalho do campo. Então ela tem essa agricultura oculta com a gente. É uma deusa que vai remexer nas nossas vísceras e é uma deusa que para mim é a representação assim muito forte desse ciclo da vida, sabe, da morte, do renascimento. Então eu sempre falo que Perséfone ela tá aí para todo mundo. Eu sei que é desafiador e nem todo mundo vai estar preparado para vivenciar aquilo que ela vai provocar, mas ela está disponível, assim, sabe, para todo mundo. E isso é muito através desses mistérios de morte, de transformação que ela vai promovendo na nossa jornada. A própria vida é um processo de iniciação, né, nessa conexão com a Perséfone, nessa devoção, o enfrentamento das dificuldades que a gente passa. E para além de tudo isso, tem a parte mais, né, conhecida e popular, deusa ligada à primavera. Eu gosto muito de falar que ela é uma deusa dos equinócios, porque na Grécia Antiga existia um culto não só na estação da primavera, ela, mas principalmente no outono. Aliás, tinha mais, né, nesse período do outono, celebrações ligadas a ela. Então, ela é uma deusa dos equinócios. Ela está diretamente ligada a esse ciclo das estações por conta da narrativa, né, que a gente conhece. E
Rainha dos mortos, deusa ligada aos espíritos ancestrais, às entidades obscuras, aos daimons, né, do submundo, entidades ali, toda a corte ligada a essa camada obscura, né, junto ali com o consorte dela, que é Hades. Então, ela é uma deusa muito ligada também à necromancia, tem domínios também ligado à vingança, ligado à destruição, ligado a causar temor de alguma forma, que era uma deusa muito temida no passado. E isso é muito louco, assim, porque hoje em dia parece que isso vai sendo ocultado, né? E eu sinto isso muito como uma estratégia patriarcal, né? Vamos manter aqui ela como esse arquétipo supremo da docilidade, da vulnerabilidade diante das escolhas, né, do patriarca, né, da figura masculina, no caso, Zeus, né, que é um grande motivador aí da história do rapto da Perséfone. E eles vão deixando de lado esses aspectos mais obscuros da deusa, assim, mas a gente está aqui para isso, né? Para mostrar o outro lado, o lado herético, selvático que a Perséfone tem, porque como é uma deusa ligada à agricultura, sustento, nutrição, ela vai remexer nessa vontade, no desejo, naquilo que nos nutre, até na questão do nosso modo de sobrevivência, aquilo que a gente precisa para se manter e para conseguir alicerçar nossa soberania. Aí, se deixar aqui, mulher, eu vou que vou. Umas 4 horas aí falando sobre os Ai, domínios dessa maravilha. pesquisa. Ai, adoro. Agora sim, você foi falando, eu acabei fazendo logo essa pergunta, porque eu acho que vai fazer mais sentido as pessoas entenderem agora a sua história. Porque eu acho que um dos motivos pelos quais a gente se encanta tanto com o seu conteúdo, com a sua presença, com quem você é porque você carrega em si mesma essa transformação, né? Eu acho que uma das coisas mais potentes que uma sacerdotisa pode apresentar é a energia da deusa em sua própria vida. Então, mais do que falar sobre a divindade, é você viver essa energia, né, na sua vida, é você conseguir emanar isso no que você faz, em quem você é. E eu acho que é muito claro quando a gente olha para você e olha o que você faz, esse toque da vida, morte e vida, do renascimento, da reconstrução, da descoberta do poder pessoal, né? E aí eu tô falando isso porque eu já vi você contar essa história, mas eu queria que você contasse de novo. Então, você vem de uma família bem típica brasileira, protestante, e você conta, né, a dificuldade do seu processo de sair daquele mundo no qual você foi criada dentro daquela ideologia para se tornar sacerdotisa de uma deusa que realmente carrega uma história que é completamente discrepante do ideal da mulher dentro do protestantismo e etc. Como que isso aconteceu? Ai, nossa. Você falando já vem aquele remember assim na minha cabeça. Porque ao longo do tempo desse caminho do sacerdócio, a gente vai fazendo várias conexões com coisas que já estavam ali presentes em relação à deusa bem antes, sabe? Desse caminho da iniciação em si, do caminho da magia, né? Da bruxaria. E isso aconteceu comigo, porque eu fui criada, né, numa família cristã, uma família que colocou sobre mim ali uma imagem de ela vai ser aquela pessoa que dá certo. Ela vai ser aquela menina perfeita. Então eu vivi muito aquela faceta de Coré, né? Aquela faceta de também projetar toda a família, um sucesso, uma doçura ou qualidades específicas ligadas ao que eles consideravam dar certo, sabe? Ser aí uma irmã da igreja, trabalhar em algo assim muito importante, mas dentro da igreja, na obra do Senhor, né? E eu cresci na congregação, né? A minha família toda, uma família que foi criada na congregação cristã e foi passando isso para os filhos, exceto uma pessoa que é o meu pai, né? Ele não frequentava a igreja, mas o resto do quintal, meus tios, todo mundo era da congregação. E já para começar, é uma igreja que tem origem italiana, né? Então, lá na igreja, eu tinha contato de uma forma bem curiosa e deturpada e demonizada de aspectos ligados ao mito da Perséfone.
né? Que eu só fui entender depois. Então, eles contavam a narrativa de que as donzelas precisavam tomar cuidado, porque elas poderiam estar distraídas, andando ali, né, pelo mundo e serem raptadas. Um prato ou um fruto ser oferecido para elas ali. E elas acabarem perdendo o direito de viver, de continuar vivendo no paraíso, e vários outros detalhes, né? Falava sobre o fato do inimigo, né? Ou no caso do diabo ser invisível, e detalhes assim que depois eu fui fazendo algumas ligações e eu percebi que talvez por ter essa origem influência italiana, tenha-se aí, né, absorvido algumas coisas, porque Hades e Perséfone eram muito cultuados na Itália, né? E eu fui fazendo essas ligações paralelas depois, né? É, e aí eu passei a vida inteira, assim, da parte da adolescência e da juventude presa na igreja, indo 3, 4 vezes na semana na igreja, sempre acompanhando minha mãe, minha avó, né? E esse processo de chamamento espiritual e de conexão, de transição, né, e de provocação da Perséfone, começou a acontecer muito forte quando eu conheci o meu companheiro, que era uma pessoa de fora da igreja. E isso era extremamente assim desestimulado dentro da igreja. Porque eles falavam, cuidado, né? Esse inimigo, muitas das vezes, ele pode vir personificado na imagem de alguém herético, né? De alguém de fora dessa redoma. Né? Eles falavam, inclusive, redoma, alguns outros detalhes que, para mim, depois ficaram muito associados ao mito. E o meu companheiro, ele já era uma pessoa muito ligada, imersa no mundo do ocultismo, de entender mais sobre o mundo dos mortos, sempre teve muito interesse nisso, então já estava ali em estudos muito ligados a isso, e eu só fui descobrindo isso quando eu já tinha me apaixonado por ele, ele já tinha me pedido namoro, e aí depois ele me falou, foi um choque para mim, né? Eu falei, agora, o que que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso, né? E mesmo assim eu fui. Fui na cara e na coragem, porque eu já estava sentindo esse chamado, essa provocação da deusa, que já acontecia às vezes dentro da igreja mesmo, desde assim muito nova, né? Sobre às vezes eu ficar chorando, falando para minha avó que estava sentindo a morte passando do meu lado, porque a minha avó falava que a morte tinha cheiro de rosas vermelhas. Eu não sei de onde ela tirou isso. As nossas ancestrais, né? E eu falava, chorava muito, falava que tinha passado um rastro de rosas vermelhas perto de mim, né? Dentro da igreja ali, ela falava que era a morte passando e tudo, para me deixar bem tranquila, né? Então eu fui guardando essas experiências comigo, né? Em alguns momentos ali na igreja também, em momentos de gnose, eu às vezes acabava falando em grego, e isso era completamente assim, era uma coisa fora da curva, e também italiano, né, arcaico, eles conseguiam identificar lá, mas eu achava coisas muito estranhas, né? Eu sentia que tinha uma energia fora dali que estava ali, sabe? Querendo me puxar. E a provocação, o prato, digamos assim, foi o meu companheiro, né? Então eu comecei a namorar, me relacionar com ele, e a partir daí a gente começou a se relacionar também sexualmente, foi acontecendo isso gradualmente, mas o meu despertar sexual com ele também acabou interligando muito esse processo de saída da igreja. Então eu fui me sentindo muito provocada a um nível de "e agora, né? Eu tô me relacionando com uma pessoa que é de fora da igreja, uma pessoa que não é só de fora da igreja, mas é uma pessoa que também é ativa nessa questão de espiritualidades, de magia, de mundo dos mortos, né? E agora, como que eu vou lidar com isso? E eu fui deixando ir, sabe? E aí parece que a deusa foi tirando camadas do meu medo. E enquanto eu me relacionava com ele também sexualmente, entrava nesse processo de conexão, eu sentia que coisas estavam mudando em mim, né? Então eu começava pouco a pouco a perceber que aquilo não fazia mais sentido. E foi assim, Vesta, um processo bem difícil. Embora foi
teve todo esse envolvimento sexual, afetivo com o meu parceiro, tem esse lado do encantamento, tem o lado de estar encarando as sombras, o medo de virar as costas e pensar, nossa, eu vou morrer porque vai acontecer alguma coisa comigo, o que que eu vou perder, o que que vai acontecer comigo para eu voltar rastejando para a casa do Senhor, porque eu sempre escutei muito testemunho assim horripilante em relação a isso. Ficou marcado muito forte em mim a pregações como que aconteciam de uma forma muito comum lá, que é você morre e Deus te tira desse mundo, mas você não sai daqui, né? Bem característica de seita, né? E assim, isso me marcou demais. Então, eu tive muitas crises de ansiedade, às vezes ia parar no hospital sem explicação nenhuma, muita falta de ar, assim, agonia, porque eu estava vivendo esse momento de transição e parece que eu estava encarando todas as minhas sombras em relação à repressão, né? E ao medo de morrer ou de perder. Né, algo da minha vida muito importante para mim, porque eu estava fazendo esse afastamento, passando por esse processo. O meu casamento, né? Inclusive a minha festa de casamento, esse momento que para mim foi uma consagração assim, me marcou como um momento de distanciamento assim da igreja, porque eu sempre ouvi que o Deus, né, da igreja, ele ia trazer muita miséria para pessoas que saíssem da igreja, e aconteceu tudo exatamente do jeito que eu queria. Então, naquele momento, eu senti uma confirmação de que as forças que estavam comigo ali, elas estavam ali para me ajudar a vencer e que eu ia enfrentar essa situação. Então, eu saí da casa de mamãe, pulei na minha casa, aí a bruxaria e a conexão com a Perséfone começou a acontecer. Aí eu fui tendo esse espaço para poder explorar e, inclusive, desenvolver melhor a minha conexão com os espíritos, porque eu sempre tive muito forte isso desde criança, porém, na minha igreja era considerada uma forma de, assim, uma perturbação espiritual. Então, tanto que meu apelido era até Carrie, é estranho, né? Porque eu era conhecida, assim, eu era conhecida como aquela esquisita ali que tinha alguma coisa, né? Que tinha alguma conexão e tudo, com o mundo dos mortos, mas eu não desenvolvia isso, porque ela não era estimulado. Então, junto com o meu parceiro também, eu fui trabalhando, eu fui compreendendo, aí a gente foi emergindo em vários conhecimentos, a gente é um casal muito careta, sabe? Então, a gente chegou a estudar na Acrópole, né? A gente foi estudar uma filosofia, a gente ia para eventos muito ligados à espiritualidade, e foi um amor que me libertou. Sei que é uma coisa que costuma ser muito difícil, porque a ideia do casamento, né, do relacionamento com outra pessoa, muitas das vezes é visto como uma prisão, né? E genuinamente acaba sendo, né, para muitas pessoas. Mas eu acabei vivendo esse amor e tendo esse relacionamento que me emancipou de alguma maneira, né? Principalmente por essa compatibilidade espiritual. Eu vi nele um reflexo da liberdade que eu gostaria de ter espiritual, né? E aí eu decidi pegar essa carona, fui. E isso foi me mudando completamente, então fui transformando assim, eu fui abandonando pouco a pouco. Vou confessar para você que nos primeiros anos não foi fácil, ainda quando acontecia alguma situação espiritual, ainda quando eu passava mal. Teve uma vez que eu não, foi muito específico, coisa muito boba, mas só para exemplificar o tamanho do trauma que isso deixa na gente, né? Mas eu lembro que era de noite e eu tive um refluxo, eu acordei, né, muito desesperada. Eu lembro que eu cheguei a cair no chão de desespero, porque eu acordei assustada, né, por estar tendo um refluxo, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: tá vendo? Você saiu da casa de Deus, e por isso que isso aconteceu com você. Aí eu fiquei desesperada, né? Isso já faz muitos anos, mas eu lembro que essa experiência ficou marcada na minha cabeça, porque era um momento que eu achei que já tinha enfrentado aquilo, né? Já tinha passado, né? Isso, e não, voltou e apareceu lá. E foi trabalhando com a Perséfone. Primeiro veio a Afrodite, né? Que foi chegando assim: peraí, vamos trabalhar aqui essa autoconfiança, né? Vamos dar um jeitinho aqui, porque quando ela chegar, talvez você saia correndo. Então, ela foi fazendo aquele trabalho de psique, né? Dando ali os serviços para a psique, né? Para eu conseguir trabalhar esse auto-amor. Aí foi ficando mais sombrio, né? Porque ela me transicionou e me direcionou para Hecate.
Aí Hecate começou a fazer um trabalho de iniciação, me preparando, sabe, espiritualmente para um mergulho. E logo depois eu fui apresentada assim espiritualmente, energeticamente a Perséfone, né? E foi mudando completamente a minha maneira de lidar comigo, com a minha sexualidade, com a minha autonomia, mexeu em todas as áreas da minha vida, desde a área do afeto até a área questão de trabalho, né? Porque é muito ligada à soberania. E ela foi cavucando ali, né? Então, o meu trabalho, até mesmo na magia, desde sempre foi muito ligado a trabalhar as sombras, a conseguir descer até o submundo, transmutar essas sombras e transformar em potencial, né? E só para fechar essa parte, é, eu já recebi a pergunta de algumas pessoas sobre, nossa, mas começar logo de cara com sombrio, como assim? Né? Como que funcionou isso? Por mais que a Afrodite tenha chegado ali, ela é uma deusa de um aspecto um pouco diferente, embora não seja essa coisa de só luz, não, né? Não tem essa visão de Afrodite. Mas, embora tenha sido ela ali do começo, o negócio foi hard, assim, desde o começo, né? E as pessoas, quando eu falo que a minha jornada desde sempre na magia foi ligada a trabalhar as sombras, elas ficam meio assustadas. Mas quando a gente sai de um lugar onde a gente é extremamente castrado, podado, eu estava num momento de não tinha para onde fugir, não dava para adocicar esse processo. Ou eu descia para enfrentar esses medos, ou eu sabia que eu ia criar placebos, eu ia criar uma ilusão, ou eu ia transmitir questões puritanistas que foram ensinadas para mim, para a minha magia. Eu não queria isso. Porque eu saí da igreja, eu senti um esquartejamento espiritual muito forte. A sensação que eu tinha nas minhas primeiras gnoses, eu lembro de sentir o meu corpo assim, a falta, sabe, de partes de mim, e não conseguia identificar isso. E eu queria recuperar isso. E algo me dizia, depois eu fui entender que era a Perséfone, quando ela me abraçou, que eu só ia encontrar isso na escuridão do submundo. Então eu precisei, né? Não é como se eu tivesse escolhido, mas eu tinha que fazer essa descida, essa imersão, para conseguir, assim, recuperar esses fragmentos de mim mesma, da minha personalidade, daquilo que eu sou. E hoje, depois de quase 10 anos, eu sinto que estamos aí, né? Eu estou conseguindo fazer esse caminho, estou conseguindo fazer esse processo. Continuo ainda com meu companheiro, com o Cereus. Hoje a gente tem um menino, né, que é o Edgar Allan. E eu estou muito assim, eu tô num momento da minha vida que eu tô muito contente, porque eu percebi que eu já fiz a descida, a primeira, a segunda, a terceira, e eu peguei o jeito, sabe? Esse processo de descer, de encontrar essas preciosidades, de trazer de volta. E hoje eu sou muito feliz de fazer o trabalho de ensinar e de passar aquilo que eu aprendi para as outras pessoas, né? E foi muito louco, porque foi uma jornada autônoma, né? É outra coisa que as pessoas às vezes falam para mim, né? Nossa, mas você fez e você empreendeu esse caminho sozinha? Como que foi, né? Porque a gente no começo precisa tanto, né, de outros espaços e tudo. Comigo foi um caminho reverso. Agora, né, na minha vida eu estou me relacionando com coletivos e com espaços, porque eu passei a minha vida inteira enfiada numa igreja, com as outras pessoas dizendo o que eu devia fazer. Então, eu sempre vivi a minha espiritualidade em coletivo. Para mim, foi muito necessário passar por esse momento de sou eu e eu. Eu preciso conseguir e saber que quando eu concluir essa jornada, eu vou ter feito isso sozinha, sabe? Eu não vou pensar que foi por uma força, sabe, específica que fez aquilo por mim. Se eu tivesse feito o caminho lá no começo de entrar em algum espaço, eu acho que eu teria saído muito machucada ou também ferido outras pessoas porque eu estava com uma ferida aberta, né? Então eu falei, eu vou me dar esse espaço. Não consigo entrar agora e me envolver em outro lugar. Isso pode acabar machucando o meu trabalho, o meu processo. Eu vou cicatrizar isso aqui primeiro, sabe? Para eu conseguir minimamente me locomover, voltar, né? Vamos fazer um coagulate aqui. E aí, depois eu vou interagindo, né, com os outros grupos e com o ambiente. Então, foi uma jornada solitária também.
Eu já falei para fechar, mas vou falar de novo. Para fechar, eu sinto que às vezes isso acontece, né? A gente pode viver em grupos, pode se relacionar com os outros, mas em algum momento, e principalmente para descer até o submundo, a gente precisa fazer sozinho. A gente desce de uma forma autônoma. Então, essa é a minha jornada, assim, meu caminho, né, da igreja até aqui de conexão com a Perséfone. E hoje eu me sinto assim, ó, puta herege, não sei se pode falar palavrão. Ai, gente, eu sou meio desbocada, mas assim, me sinto muito herética, me sinto lasciva, selvática, trazendo isso pra fora e não tendo essa vergonha. Hoje, pra mim, eu sinto que é uma coroação, sabe? Ter passado tudo que eu passei, ouvido e sentido, vivenciar tanta repressão e tá aqui hoje, né, ensinando, passando essa bruxaria herética para as outras pessoas. É, assim, eu acho que a gente que tem esse chamado de deusas sombrias tem sempre um motivo, né? Uhum, Não só de afinidade, porque tem a coisa da afinidade, mas a gente sempre tem alguma coisa na nossa história que justifica que sejam essas as deusas que de cara a gente trabalhe, né? Eu até já comentei com algumas amigas isso, que para mim, trabalhar, por exemplo, com Afrodite é muito mais difícil para mim, pessoalmente, do que trabalhar com essas deusas mais sombrias, que vão lidar com essas questões uhum, mais profundas, porque é o que eu estava te dizendo antes de começar a gravar. Tem essa familiaridade com essa coisa, né, do submundo, da uhum, sombra, sim, do mais profundo da alma. E às vezes sim, vir para a superfície é muito mais difícil. E tem esse sim, processo também, né? E as pessoas, eu acho que as pessoas negligenciam muito isso, no sentido de uhum, sugarcoat, né? Então elas tratam a superfície, elas tratam a materialização, elas tratam uhum, o feitiço aqui do lidar com o outro como se fosse algo muito simples, muito corriqueiro, né? Mas a gente só faz isso uhum, verdadeiramente quando a gente se integra antes, como você mencionou muito bem. E assim, uhum. é muito, muito, muito interessante tudo que você falou. E outra coisa que eu quero dizer é que eu amo o nome do seu filho. Eu acho Ai, maravilhoso. Edgar Allan. Ai, nossa, esqueci de falar que o Edgar Allan assim, influenciou totalmente, porque no começo da minha jornada da bruxaria foi através do obscuro, né, da arte obscura, literatura. Sempre gostei muito, sempre tive muita afeição. E os escritos dele me chamou muito, assim. Então ele tem, assim, uma contribuição, tem um lugar aí especial no meu processo mágico, né? Só que eu coloquei o nome Ah, eu menino de amo. Allan, né? Eu amo. Bom, e aí, depois disso tudo, desde o início da nossa conversa, você tem falado do rápido, do rápido, do rápido, do rápido. Então, que história é essa desse rápido? Qual que é a sua interpretação? E aí, assim, eu vi sua live com a Cássia no Instagram da Uhum. Cássia, depois vocês sigam também Cássia Larrubia lá no Instagram, e eu vi sua live com ela, e você fez uma leitura, assim, tão magnífica do rápido, que eu fiquei assim, ó, diante do celular, sabe? Então, eu queria que você contasse também para a minha audiência, né? Como que você leu Sim. Rápido? E, assim, tanto se fala do Rápido de Perséfone como uma narrativa que diminuiria as mulheres ou Uhum. que Sim. seria danosa para nós, né? Mas o seu olhar e eu acho que quando a gente consegue entender que os mitos não são simples historinhas, a gente vai além deles, a gente consegue entender. Uhum. Lógico que o que chegou para a gente foi a versão mais patriarcal possível dessa história. E hoje a gente Uhum. tem condição de olhar para ela, inclusive historicamente, entendendo que existem outras versões e etc. Então, Sim. conta um pouco mais. Uhum. Então, essa polêmica história, eu acho que essa é uma das narrativas, assim, mitológicas dentro do contexto da Grécia Antiga, uma das mais polêmicas, né, e muito popular. Hoje em dia vira, desenho, é filme, tem de tudo, né, a galera tem uma fixação por esse casal, do lado de Persephone e essa narrativa. Mas a minha perspectiva, ela integra,
né, os conhecimentos ali no passado em relação à narrativa de Homero, né, o hino homérico, sobretudo a Deméter, que ele vai dar ali fundação aos mistérios eleusinos, né, mas também eu gosto muito, eu acho que por ser também estudante de arqueologia, eu sinto que eu gosto muito de ir cavucando e integrando para entender como era o pensamento daquela época, como funcionava aquela realidade e como aquela narrativa mitológica ela se incorporava dentro daquela cultura, né? Então, hoje, eu tenho uma visão sobre o rapto que vai atravessar nessa questão simbólica, numa questão subjetiva profunda e às vezes também moderna, mas eu não gosto de deixar a raiz, sabe, lá. Eu acho que a gente precisa começar a olhar a raiz, porque o rapto da Perséfone, ele tem por muitas décadas sido visto da superfície, né? Então, quando a gente pesquisa Perséfone, vai aparecer ali um resumo bem pequeno do que é essa história. É muito difícil a gente pesquisar sobre uma divindade, a gente achar um hino órfico, um hino antigo, uma descrição, algo que explique essa história, que fale dessas fontes, né? Isso é muito chato, né? Não vai colaborar para o conhecimento, para entender realmente como que genuinamente essa narrativa ela era transmitida no passado, né? Então eu gosto muito de fazer essa tecedura, de olhar, ter esse olhar e entender que a gente precisa se atualizar em relação ao mito, mas que é muito importante a gente olhar e perceber como era aquela sociedade, né? Então eu vou por esse hino Homérico a Deméter, e nessa narrativa a gente tem ali, de fato, o rapto da Perséfone, né? Que acontece ali, ela é raptada de uma redoma, de uma planície, né, de Nisa, um local que era ali ligado ao fetiche também, ao erótico, ao êxtase, porque Nisa tem uma associação com Dioniso, né, ele foi criado ali, né, entre as ninfas, naquela redoma, e ela estava ali na companhia de duas deusas que são diretamente ligadas à proteção, então é a Atena e a Ártemis, né, que estava com ela. E tudo sugere nessa narrativa, de alguma forma, de que as pessoas, os seres, os deuses, de alguma forma subjetiva já sabiam, existia uma fofoca espalhada, né? Mas a Deméter, ela não tinha conhecimento disso, né? E o rapto de Perséfone, ele é incentivado e, na verdade, ele é controlado e motivado pelas as ações e pela vontade de Zeus, né? Então, eu gosto muito de analisar e de perceber esse hino e notar que Zeus ele detém um certo poder não só sobre a vida da Perséfone, mas de Hades também, né? Porque eles são da mesma família. E como ele era o pater da família, ele era a figura suprema da família, na Grécia Antiga, numa realidade mortal humana, essa figura tinha controle sobre todos os integrantes da família. Ele que decidia, que fazia, que desfazia, né? Então, eu sinto que esse rapto foi muito motivado pelas ações, né, de Zeus, como mostra ali, e também por Gaia, né, porque ela planta ali aquela flor armadilha que faz com que Perséfone se sinta atraída e não à toa é um narciso, né, é um narciso disfarçado de uma papoula, mas o cheiro, o caráter onírico, o caráter de fantasia hipnótico é de um Narciso, né? Então eu gosto muito de pensar que a Perséfone, por mais que ela tenha, a Terra tenha se abrido e ela tenha sido raptada, né, por essa força de Hades, a Perséfone se sentiu impelida, ela se sentiu atraída pelo desejo de descobrir a si mesma, né? É, eu acho que puxa muito aquela coisa do reflexo de si, né? Faz lembrar até de um outro mito que é o Eque Narciso, né? Então, para mim, me fala sobre essa vontade do ego de mergulhar, né? Sobre essa vontade dela de sair da superfície e de adentrar na escuridão. Então, houve esse rapto, mas o caminhar, o interesse, a atração, eu sinto que é motivado por esse desejo de soberania oculto que ela tinha, né? Então, ela é raptada pela figura de Hades, e existe pouquíssima informação sobre o que que acontece ali, mas são vários meses, né? E ao longo dessa narrativa misteriosa, existem várias figuras envolvidas. Então, a gente tem Hecate ali, né, que aparece no começo. Depois de 10 dias, decide informar a Deméter: olha, eu não vi com os meus olhos, mas eu escutei, né? Gente, conhecendo Hecate como a gente conhece, não dá, né? Onde estava Hecate, o que ela estava fazendo, por que 10 dias depois, sabendo que Deméter estava desesperada, né, procurando pela sua filha. E aí a Perséfone vai passando por um processo de transformação e de iniciação.
no submundo. Uma mudança vai acontecendo com essa deusa ao longo do processo, ao longo do caminho, enquanto a Deméter está passando por um processo de enfrentamento do luto. Então, essa narrativa do rapto, para mim, fala sobre perspectivas diferentes sobre a iniciação de uma donzela, a transformação e transição de donzela para outra faceta, né? Para uma rainha do submundo. Ela vai passar por um processo de mudança e, por outro lado, existe a figura da mãe que tem o seu luto validado, né? Porque se Zeus soubesse de tudo o que ia acontecer, que os animais começariam a morrer, que os mortais ficariam com fome e ele deixaria de receber suas oferendas, talvez ele tivesse tomado uma outra abordagem, mas ele tinha certeza de que ela não ia fazer isso. Por quê? Porque o comum na Grécia Antiga era o quê? Quem manda aqui sou eu, as mulheres não têm direito a opinar nada, né? Então, eu acho que era esperado pela figura dele que ela não ia entrar num processo de raiva e de luto. Eu acho muito genuíno esse hino, eu acho muito interessante como, de uma forma, nas entrelinhas, né, porque a gente precisa mergulhar na narrativa para a gente sentir essa simbólica, existe sim a validação da soberania de duas figuras, da Perséfone, que emerge nesse submundo e volta de uma maneira diferente, né? Ela volta de uma maneira a explicar toda a situação. Gosto como a maneira termina desse mito, porque a Perséfone, a Deméter não se assusta com a filha, Deméter não se impressiona, Perséfone não está esfarrapada, não está destruída, e quando eu vejo essa subida, eu imagino ela confiante, sabe, disso, confiante dessa vivência que ela teve. Por outro lado, como eu disse, é a validação de um sentimento que é muito desassociado ao materno, que é a raiva, que é o protesto, que é eu me nego. Eu não vou mais ser essa nutridora, essa fonte multinutris, enquanto eu não tiver aquilo que eu quero. E naquela época, gente, isso era muito revolucionário. Provocava muita. Como assim, né? O que está acontecendo aqui, Até hoje, né? né? Exatamente. E eu acho que é muito interessante quando a gente olha nessa perspectiva do passado, porque o rapto e o mito da Perséfone é uma alegoria simbólica, né? É uma metáfora para várias situações que aconteciam ali naquela realidade, né? Como, por exemplo, as meninas que acabavam de menstruar ali e elas precisavam arrumar um marido, né? Ela precisa casar, então existia um afastamento muito precoce do ambiente familiar, como em um determinado período da Grécia Antiga, a distribuição familiar acontecia em coletivos, em guenos, né? A mulher, ela tinha que ir para a família do marido. Ela, os pais, os irmãos, a mãe e tudo aquilo que ela conhecia para ficar na família daquele marido. E às vezes isso acontecia com distância enorme, né? Era uma distância absurda, eram fronteiras, não tinha o WhatsApp, todas essas coisas que a gente tem. Então era um luto que a mãe passava ali, né? E era um luto para as duas figuras. As meninas, enquanto tinham, de alguma forma, conforme iam crescendo e tudo, elas já cresciam com aquela dimensão de que o que era o ideal era o casamento, então não necessariamente todas elas não queriam casar, algumas já podem ter deslumbrado, né? Isso é uma ascensão, eu quero isso. Tinha um mix, tinha uma ambiguidade, né? De envolvimento, de o que que será que vai acontecer, né? Agora eu vou ter minha própria casa, eu vou reger minhas próprias coisas, e ao mesmo tempo o terror de se ver assim no desconhecido, no completo desconhecido, né? O jovem também, isso também acontecia com os dois, né? Com o casal também, né? Porque nem sempre, às vezes a gente pensa que é narrativa e a gente coloca as divindades como, era um bando de pessoas muito mais velhas e tudo, né? O Hades, ele aparece como um tio da Perséfone, a gente sabe que no panteão grego, tios, primos, todo mundo se relacionava entre si, né? Mas eu gosto muito, e eu acho que é muito importante lembrar que a titanomaquia aconteceu quando eles eram muito jovens. Então, eles eram assim, pirralhos. Zeus era um pirralho quando ele foi incentivado pelo avô e pela avó, que é o céu, né, e Gaia, a tomar esse poder, né, para que não se acendesse ali um outro, ou alguma outra soberania, né? Então, todos eles eram jovens, né? E eu vejo essa narrativa muito assim, umidade da Perséfone ter, tipo, um exemplo, né? Se a gente fosse humanizar isso,
uns 17 anos e ele ter uns 30 ou coisa do tipo, né? O que hoje não é uma coisa aceitável, né? Mas naquela época, gente, isso era uma coisa absolutamente comum. Então, como eu estava falando, tinha esse afastamento precoce muito doloroso e com isso enfrentamento do luto. E também essa narrativa está muito associada à morte precoce de jovens, porque existia uma crença na Sicília, ali na Grécia, também, de que quando as meninas morriam muito jovens, eles falavam que eram esposas de Hades, né? Que ele que levou aquelas jovens ali, né, para o submundo. Então também tinha essa associação com morte, né, precoce de jovens, mas eu acho que tem um atravessamento maior nessa vida matrimonial, no início da vida matrimonial e no que ela representa para a mãe, mas também para a filha. Sabe? Então eu fico triste quando essa narrativa é colocada no lugar de protagonismo de falar da ação do que os machos fizeram, porque eu acho que tem um caminho bonito de validação, sabe, de uma fúria, de uma raiva e de aspectos e de sentimentos que naquela época eram absurdos, sabe, de serem vivenciados. Era uma coisa que não dava, né? Sem condições, uma mãe agir de um determinado jeito que acaba influenciando uma família, né, ou todo mundo, uma região, né, porque ela era uma soberana, né, a Deméter. Então, eu sinto que tem sim, de uma forma que, para a gente, às vezes, pode ser espinhoso remexer nesse mito, mas lá naquele passado representou um ideal, representou uma soberania. Não é à toa que a gente tem aí mais de 2.000 anos de culto a essas deusas, né? A gente tem a Perséfone e a Deméter liderando cultos, os primeiros cultos ali que eram matrifocais, como a tesmoforia e outras celebrações que tinham um protagonismo feminino. Então, eu acho muito importante falar desse ponto, porque eu não vejo como uma narrativa no todo que representa o patriarcado, mas é sobre uma soberania feminina dentro daqueles moldes, sabe? E daquela época. Dá para a gente explorar muito essa narrativa em muitos nuances. Eu gosto muito de perceber também, da forma mais psicológica e subjetiva, que esse rapto é uma integração entre a luz, na representação de Perséfone, e a sombra, né? Esse aspecto, esse oculto, né? Que a gente precisa abraçar. Então, vejo que nessa narrativa houve ali um casamento sexual, né? Uma integração entre a Perséfone e Hades, e isso, para mim, faz uma analogia muito forte com o trabalho das sombras e com essa jornada de individuação, sabe, que a gente faz. É por isso que eu falo que ela é uma deusa de transformação alquímica, porque eu vejo muito essas fases da alquimia nesse envolvimento afetivo, né, e sexual e oculto que ela teve com Hades, né, e aí depois tem esse processo de subida, esse processo de renascimento. Então, esse mito eu gosto muito, assim, de trazer para esse lado de ciclicidade, para esse lado de transformação, para esse lado de que a gente pode transpor situações dolorosas, situações difíceis que acontecem na nossa vida, e que a gente não deve ser definida somente pelas nossas dores, somente por aquilo que aconteceu com a gente. A gente pode mais, a gente consegue ir além disso, sabe? E eu acho que é isso que esse mito ensina pra gente de alguma forma, sabe? Como que a gente consegue, às vezes, sair soberana de situações que são desfavoráveis e que tá tudo mostrando que pode dar errado, mas a gente vai lá e a gente volta, surpreende a todos com uma coroação, né? Com eu vim diferente, né? Renasci das cinzas. Vim como uma fênix novamente aqui para mostrar que eu estou de pé, independente da situação que aconteceu comigo. É isso. É tudo isso. Pois é, você ficou falando e realmente é muito interessante quando a gente traz a relação mãe e filha para o foco, né? Que realmente tudo muda quando a gente traz como a parte central do mito elas duas, né? E todas nós que somos filhas vivemos esse momento com nossas mães, né? Por exemplo, eu não sou mãe, então eu não tenho uma dimensão tão correta, assim, do por exemplo, minha mãe sente, né, em relação ao meu casamento. Mas essa é uma história que todas nós vivemos, né, quando saímos de casa, quando vamos fazer um intercâmbio, enfim. Existe essa coisa da menina que se desprende da mãe,
de uma Sim. maneira a passar. Inclusive, eu desconfio, eu não sei se você vai concordar comigo, que é a partir desse momento que a gente consegue, de fato, construir uma relação realmente boa com as nossas mães. Né? Uhum, Eu acho que é a com partir certeza. daí, é a partir desse processo no qual a gente sai, a gente vai construir quem nós somos Uhum, de verdade, fora sim. dessa influência, fora dessa asa, né? A gente sai debaixo da asa Uhum, e a partir disso a gente vai ter condição de realmente olhar para essa mulher como um ser sim. humano, como alguém que fez uma série de sacrifícios por nós, como alguém que tem os seus próprios gostos, a sua própria vida, né? Pelo menos, eu vivi essa experiência, Nossa, assim, super concordo. não é? Muito Eu super concordo interessante. com isso. Acho que faz muito assim a associação com essa questão de entender quem nós somos e com isso a gente consegue entender quem é, né, as figuras que eram responsáveis pela nossa criação ali, pelos nossos cuidados e sobretudo a mãe. Tanto que essa coisa da Perséfone tá ali se divertindo na redoma e quando ela se sente atraída pelo Narciso e ela se aproxima, eu sinto que dentro de um contexto mais psicológico, fala sobre esse momento da gente perceber que nós somos diferentes dos nossos pais e a gente quer testar os nossos limites, né? Então é aquele momento da juventude onde a gente fala, peraí, né? Tô começando a perceber que porque quando a gente é criança, o nosso ego não consegue entender que nós somos diferentes. Tudo aquilo, todo aquele universo, a mãe, o pai, cada elemento da nossa vida, da nossa realidade é o que a gente é, né? Mas a adolescência e a juventude é uma fase de desafio onde a gente começa a perceber, né, que, peraí, nem tudo que mamãe gosta, que papai gosta, eu quero para mim, né? Então a gente começa a ir olhando para fora e fazendo esse movimento. Então tem situações específicas que vão transicionando a gente. Então o que você falou para mim faz todo sentido, porque a gente faz um movimento de preciso ir para o mundo, eu preciso vivenciar, eu preciso passar por desafios, eu preciso lapidar, eu preciso conhecer a minha personalidade. Desenvolver essa personalidade, descobrir o que genuinamente eu gosto, e sempre tem esse momento de retorno para casa, que é quando em algum momento da vida a gente faz essa percepção de, nossa, eu consigo estar próximo, eu consigo ver a minha mãe, eu consigo me relacionar com ela, mas eu percebo quem sou eu, consigo impor os meus limites, sabe? Porque precisa também, né, com toda a figura da família, né? Porque a família vai representar a nossa raiz ali primordial da onde a gente veio. Então ali também tem todas as estruturas, os dogmas. Esse período e esse momento cíclico de saída e de retorno é importante, né? Para a gente voltar a continuar convivendo ali, né, com essa figura materna e a gente conseguir entender quem é quem. Então, assim, concordo totalmente, né, com sua percepção e como isso se atravessa, né, no mito da Perséfone, porque tem esse regresso. Né? Inclusive tem a celebração que acontece, né? Todos os anos aí, né, que acontecia na Grécia Antiga, da celebração dos mistérios eleusínicos, que eram os ritos mais importantes, né, na Grécia Antiga, e que tinha relação com esse retorno, né, com esse abraço, e a Perséfone voltava e trazia consigo a primavera. E uma coisa que eu acho bem interessante sobre isso, e que hoje em dia, às vezes, fica aquela ideia de que todo ano a Perséfone se transforma na Coreia. Eu não acredito nisso. Uma vez que ela foi iniciada, não tem volta. Então eu sempre falo que quando a Persephone vai para a superfície, ela vai porque também ela precisa da superfície, assim como a gente precisa, né? Ela precisa desse equilíbrio, algo chama ela para a superfície. E claro que ela reencontra a mãe, mas ela volta porque ela precisa antes de tudo, né? Da mesma forma que a gente volta para casa e a gente abraça a nossa mãe e reconhece ela, não porque a gente precisa amarrar novamente aquele cordão umbilical, né, psíquico, digamos assim, emocional, espiritual, mas é porque a gente precisa de certas coisas emocionais, psicológicas, a gente precisa dessa troca e a gente compreende isso. Então, quando ela vai para a superfície, eu vejo que ela vai para desfrutar também, sabe? Não é só sobre, não é voltar a ser menina, sabe? Eu vejo que ela sobe como uma rainha, isso acontece todos os anos, né? Assim como ela desce também, e ela não desce todos os anos como raptada. Não, né? A Perséfone é uma deusa que as pessoas, eu percebo que esquecem,
né? Isso também não é culpa da maioria das pessoas, porque isso não é ensinado para a gente, não é mostrado, tem muita deturpação, né? Mas esquece que ela também tem esse lado mãe, ela também é mãe. Né? E não é pouca coisa, não, né? Porque nós estamos falando aí, né, de Zagreu, que é a primeira encarnação de Dioniso, é Macária, é Melinói, são divindades ligadas aí à morte, tem as Erinhas, conhecidas como vinganças, então é uma mãe de personalidade forte, né? Eu acho isso muito interessante nela também, gosto de trazer esse outro lado para a gente entender que ela transicionou, sabe? E que a gente pode também. Então, acho perigoso quando mantém esse arquétipo, assim, digamos assim, da inocência eterna, né, na figura da Perséfone, e acaba usando isso, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é muito vendido, muito comercializado, né, esse lado, essa faceta da Perséfone, e isso é perigoso, porque pode fazer com que a gente fique preso, né, e a gente sabe, você sabe, Vesta, que o patriarcado adora essa imagem da donzela vulnerável. Nossa, mas ele ama, né, absurdamente isso, porque ali tá um receptáculo assim para eles enfiarem todas as frustrações, todas as demandas, todo o peso, né, do que é ser essa mulher, essa donzela vulnerável. Né? E esse é um sentimento que nos persegue de alguma forma, se a gente não trabalha, pode acabar perseguindo a gente a vida inteira, aprisionando a gente à necessidade de eu preciso ter sempre performar essa donzela vulnerável, eu preciso ser sempre jovem. Quando eu começo a envelhecer, eu me sinto mal, né? Começa a vir os cabelos brancos, eu vou ser rejeitada, eu vou ficar para titia, ou sei lá o que que dizem, né? Eu não vou ser mais amada, eu não sirvo mais para ser amada, porque eu já transicionei de fase. Então tem muito isso, né? E eu vejo que tudo isso está assim imbuído de uma forma muito incrível no mito da Perséfone, mas exige esse mergulho, né? Em todos os mitos, eu sinto que exige essa necessidade de se aprofundar, mas o da Perséfone, por representar por si só uma própria descida, ele carrega esse grau de você quer destilar esse mito? Você quer sentir isso na sua simbólica? Porque o mito nunca é literal, ele é muito subjetivo, né? Ele é uma iniciação, então vem comigo. Então vai ter que descer, vai ter que enfrentar isso. Por outro lado, né, a gente está no outono agora, e aí eu acho muito legal que você traz essa vivência assim no seu conteúdo das estações, né? E aí você tem comentado muito, ai, Perséfone desceu, e aí ela está lá em seu reinado, e ela está com seu maravilhoso Hades, todas nós somos enlouquecidas por ele, é uma loucura. Todas nós somos. Não venha dizer que você não é, porque todo mundo é. Todo mundo é louca pelo Hades, todo mundo quer ser o Hades, entendeu? É uma loucura. E aí, eu achei super interessante a proposta que você trouxe, com toda essa coisa da magia sexual, que é uma coisa que comumente a gente Uhum, não associa com Perséfone e sim. Hades dessa maneira, mas que faz todo sentido, né? E Uhum, com todo esse trabalho nesse sentido dessa pulsão, né? Porque o que é a magia sexual? É essa energia básica de manifestação de tudo na nossa vida, né? E inclusive você faz isso com os perfumes. Olha que coisa linda, gente, com a romãzinha, esse perfume. E com várias outras coisas, com ritualísticas, enfim. Conta um pouco pra gente sobre isso, né? Sobre como o relacionamento deles traz essa energia sexual, sobre como no submundo a gente pode ter essa coisa do estático e tudo mais. Como que uhum. funciona? Então, é, olha, essa relação espiritual assim entre Hades e Perséfone é uma relação de despertar assim de muitas travas que a gente tem ligadas à sexualidade, porque a gente está falando de mergulhar na escuridão, né? Então, eu costumo falar que esse é um casal de outro mundo, sabe de fato porque eles são, mas eles habitam numa camada também, para além do mundo dos mortos, muito subjetiva, né? Então, vai para o lado do inconsciente, vai para o lado de olhar para suas travas, para os seus medos ligados à sexualidade, sabe? Para enfrentar esses medos de alguma maneira, vai ligada também dores ou situações que aconteceram que acabaram.
reprimindo você de alguma forma sexualmente. Então eu vejo essa inter-relação deles como uma inter-relação que enriquece essa jornada de conexão com a sexualidade. E esse renascimento da Perséfone, inclusive, para mim, representa um ciclo de cocriação, um ciclo de manifestação que ela conseguiu a partir desse hierogamos, né? A partir desse casamento, desse elo sexual ali com Hades. É uma relação que gera frutos, né? Que faz com que ela venha para a superfície de uma forma transformada. Então, eu acho que isso atravessa muito na energia da magia sexual, que a gente consegue ali aproveitar, que a gente consegue beber dessa relação e dessa conexão com Hades e Perséfone. Eles vão mexer em feridas ligadas à sexualidade, mas tudo isso é para que a gente consiga ter esse processo de soberania, esse processo de renascimento. E uma coisa que eu gosto muito na energia sexual do Hades e da Perséfone, isso é uma coisa que, inclusive, a gente está trabalhando na mentoria sacerdotal, né, que eu estou fazendo em relação à deusa, é de que eles são subversivos, digamos assim, né? Eu acho isso incrível, principalmente por ser uma narrativa arcaica, antiga, mas a gente tem nessa conjunção sexual uma diferença na maneira como a Perséfone desce ao submundo como uma representação da semente, ou seja, uma força ativa, é uma força de desejo. Eu quero, porque ela tinha muita associação na Grécia Antiga com ser uma semente, ser uma planta, né? E o Hades vem como eu estou aqui para receber. Eu sou esse receptáculo, essa terra fértil, aonde você, como semente, pode se enterrar. E dentro de um contexto de magia sexual, a gente sabe que fica nessa figura do ativo, né? Sempre a figura masculina, né? O homem, ele, dentro do contexto da magia sexual, ele é aquele que penetra, né? Só que quando a gente vê, inclusive sêmen vem de semente, né? Então, quando a gente vê a Perséfone nessa figura de eu sou essa semente, eu sou essa energia carregada de poder, a gente vê ela como uma força ativa, né, sexualmente. Eu protagonizo, eu penetro, eu quero, eu vou adentrar aqui, eu amo isso, porque eu acho muito soberania também, né? Muito essa coisa de eu quero isso, eu vou, eu faço, né? Eu não espero, eu mostro. E o Hades como essa energia receptiva, eu acho isso muito interessante em nível da gente trabalhar na nossa sexualidade, na troca, né? E na nossa magia, seja com a gente mesmo, ou seja com outro, essa coisa de transgredir, por que não, né? Eu agir de uma forma diferente. A mulher tem que ser sempre passiva, ela tem que ser sempre a receptiva, né? Por que que eu não posso ser essa força ativa? Por que que eu não posso ser essa semente? E eu vejo que Hades e Perséfone gosta de brincar nisso com a gente, né? Gosta de, peraí, vamos pegar esse casal aqui, como é que para vocês é o básico, assim? Como é que para vocês é essa conexão sexual acontece de uma forma padrão? Vamos mexer aqui? Então eles vão mexer em fetiches, eles vão mexer em facetas ali para serem exploradas, seja você sozinha, de uma forma autônoma, ou com o outro. Né? E eles vão fazer essas brincadeiras assim, sabe? Mexer mesmo com os nossos sentidos e provocar, e às vezes, até despertar sensações e sentimentos ligados à sexualidade que a gente achava que não tinha, né? E você fala, opa, peraí, como assim? Comecei a trabalhar com a Perséfone, ela começou ali, né, a mexer em alguma coisa ligada ao meu desejo, à minha sexualidade, tá mudando, né? Então, eu acho que eles gostam muito dessa brincadeira da transformação sexual, sabe? Do envolvimento e de, peraí, né? Desse jeito que dizem que é, então vamos fazer uma mudança aqui, né? Vamos transformar isso aqui, vamos variar, né? E isso se expande para a nossa vida, porque a energia sexual não é só o sexo em si, né? Mas eu percebo que essa multiplicidade, essa dinâmica, essa criatividade em que eles vivenciam também nessa energia sexual, ela se transpõe, ela transborda para a vida, né? Eu recebo muito das pessoas de, ô, Bizi, como você consegue? Você muda tanto assim, né? Você está num período de uma forma de repente, uou, o vizinho parece que tirou a capa assim e tá diferente, né? Você tem uma dinâmica criativa muito interessante. As pessoas sempre perguntam para mim, é Perséfone, gente? Perséfone e Hades junto. Mas o Hades, ele é uma divindade que ele
Ele não tem absolutamente assim nenhuma assim, energia de tomar espaço. Eu sinto que ele concede assim muito espaço para é igual a terra, né, gente? É uma terra fértil, né? Então ele concede espaço para esse crescimento, para essa raiz, ele possibilita esse enraizamento profundo. Tanto que nas narrativas antigas, Ilíada, Odisseia e outras, o Hades ele tá sempre ali, né? O Hades, nananã, e a temível Perséfone. Ela tá sempre num lugar de ela que é caçadora, né? Ali dos processos. O olhar está para ela, né? Então, nas narrativas, ele costuma sempre estar ali num lugar mais de eu dou espaço porque ela precisa exercer a soberania dela. E eu gosto muito disso, sabe? Então, vejo no Hades e na Perséfone um exemplo de casal que sai da superfície, mas que vai adentrar junto também nessa questão do inconsciente, porque eu também fico pensando muito no trabalho que foi para ele a interação com a Perséfone, o trabalho interno, né? Não mostra isso, mas como foi esse envolvimento? Como foi lidar com uma energia tão diferente? Como foi essa conexão dos opostos, né? De alguma maneira. Então eu vejo que numa perspectiva afetiva, né, é esse casal que adentra na escuridão e que vai sondar o próprio submundo, que vai se descobrir, que vai enfrentar as dificuldades aí e que vai também viver esses momentos de morte, renascimento e transformação juntos, né? Mas eu vejo que na conjunção e conexão, o Hades ele vai ser essa figura de um homem que dá o espaço para que aquela mulher exerça o protagonismo e que, inclusive, assegura isso, sabe? Porque ele tem uma energia muito de eu estou só observando, né? Então, ele tá ali, né? Eu vou garantir com que ela seja aquilo que ela nasceu para ser, né? Então, ela tá ali, né, naquele espetáculo de manifestação e ele tá ali numa força mais escondida, mais segredada, né? Hades, eu sinto que ele traz uma energia muito de se a gente fosse personificar isso no homem, é um homem que tem autoconfiança, né? É um homem que é seguro, é um homem que sabe, né, da nutrição, daquilo que ele proporciona, do conforto que ele proporciona para que a outra pessoa possa ser aquilo que ela é dentro de uma dinâmica relacional. É por isso que eu falo que, gente, Hades não precisa se provar para ninguém, né? É por isso que ele é mais assim, né? Eu tô aqui, tô sondando, tô no entorno, sabe? Tô aqui me relacionando de uma forma mais afastada, porque a Perséfone é a maior representação, ela é a encarnação da transformação que o submundo causa, né? Acho que isso gera um desgosto enorme para as pessoas que dizem que no submundo não tem nada de bom, é só um lugar de putrefação, de destruição e que vai trazer miséria, né? Porque a Perséfone, ela é um escândalo, ela é essa demonstração. Então, nessa magia de conexão sexual, eu sinto que ela é essa semente que adentra na terra e quando ela renasce é essa flor. Por isso que tem uma associação muito forte para mim com a primavera, né? Eles faziam esses paralelos também na Grécia Antiga, né? Do renascimento das flores. E a flor é um órgão sexual. Então, eu sinto que ela vem arrebatadora para espalhar o perfume dela, sabe? E a terra vai continuar ali como esse lugar de nutrição, mas a terra ela é mais estática. Então, as mesmas características que a terra tem, nutrição, fertilidade, mas também ser um elemento mais estático, denso, o Hades ele vai ter também, sabe, nessa energia de magia sexual. Enquanto que a Perséfone, ela é um movimento, é ela que se locomove, então ela tem essa força muito ativa, sabe, muito luminosa, muito eu vou adentrar na escuridão, eu vou subir, descer, eu vou fazer acontecer. Mas é isso. Ah, é muito... e assim, tem a história do Plutão, né, que é a riqueza da Terra e tal, não sei o quê. E é muito louco isso, as pessoas falam, ai, no submundo não tem nada. No entanto, a humanidade cava loucamente para achar as maiores riquezas da Terra lá bem profundamente, né? Então, tipo, como assim? Exatamente. Uhum. Nossa, isso é E uma coisa que eu falo muito. é, e é super interessante porque quando a gente para pensar, né, mulheres que têm essa personalidade que vão se afinar com essas deusas, como a gente, né? Uhum. Naturalmente, para que você seja feliz, para que você tenha uma relação duradoura e estável, você precisa de uma pessoa com esse perfil.
que uma pessoa que seja segura o Uhum, suficiente para bancar todo tá, esse extravasamento que é você, né? exatamente. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo sobre essa questão da dinâmica relacional, espiritual, né? E simbólica entre Hades e Perséfone, é que eu sinto que, nossa, isso que você falou, assim, faz muito sentido, porque eu sinto que é preciso estar com alguém, né? Caso você opte estar com alguém, que seja capaz de acolher todas as suas transformações. E eu sinto que é isso que Hades proporciona para Perséfone, sabe? Não é sobre quem você é ou como você veio, mas é sobre dar espaço, conceder espaço para transformação. Eu vejo que ela conseguiu isso no submundo, porque a Perséfone ela sempre carregou esse nome, né? Mas na superfície ela era chamada de Coré, que é um adjetivo comum na Grécia, era para donzela, né? Para menina. Então ela não era adjetivada pelo seu próprio nome. A gente pode associar isso com uma pessoa que não tinha personalidade própria, né? Que teve isso tirado de si. Quando ela sobe, e quando Hades é uma das primeiras figuras que chama ela de Perséfone, né? Mas quando ela sobe, ela já é referenciada como Perséfone. Eu sinto que isso é sobre estar com alguém que te dá espaço para que você reconheça e valide sua própria personalidade. E a gente que tem essa personalidade forte, a gente que é da família oriental floral, a gente que é dessa coisa, sabe, da intensidade de conexão com deusas obscuras, não dá para a gente ter menos, né? A gente tem que ter uma pessoa que consiga olhar e que consiga amar, assim, genuinamente a nossa transformação. Eu acho que eu vejo em Hades na Perséfone isso. É, eu tenho a curiosidade de saber o que que vem a partir disso, né? Eu não me prendo, tipo, a gente estipulou isso aqui quando a gente se relacionou e casou, então é isso. Mudou, não serve pra mim, não sei o quê, ou coisa do tipo. Isso, gente, não funciona, né? Tanto que eu falo que Hades, pra mim, ele é uma divindade em relação ao masculino que ele é fora da curva, já começa aí, né? Porque ele já mora em um território e é distante de toda essa dinâmica. Ele habita nessa camada do inconsciente. Eu vejo Hades como uma figura que foi relegada também a esse lugar de submundo por representar uma masculinidade meio inaceitável para o patriarcado, né? O que tem a ver o submundo? A sensibilidade, a arte e outros detalhes, outras coisas. E uma das únicas ações, uma das poucas e únicas ações mitológicas de registros que a gente tem de Hades é o irmão dele, como diz, estimulando ele, ou seja, não foi tão assim, né, na narrativa de Homero, que é considerada a primeira narrativa, porque teve outras, né, que foram bem mais agressivas e violentas com essa relação do rapto, mas eu acho que é importante a gente falar que nessa primeira narrativa não não tinha palavra, né, estupro ou coisa do tipo, né, foi um rapto, né, que aconteceu ali, e esse rapto ainda na narrativa homérica, ele foi motivado e instigado, Zeus precisou instigar ele a ir. Quando eu imagino esse rapto, eu imagino Hades, eu não imagino ele tão assim, como eu já vi as pessoas falando, nossa, ele foi, ele queria, ele desejava ela, eu não consigo. Tanto que ele tinha uma consorte no submundo, que era a mente. Me parece que o patriarca e essa perspectiva de patriarcado da superfície meio que interferiu na dinâmica que ele já tinha. Interferiu na vida das duas pessoas, do Hades, das duas divindades, do Hades e da Perséfone, né? Então, para mim, ele representa esse masculino que ele consegue habitar nessa camada obscura, nessa camada até lunar também, sabe? Diferente, e ele vai ter essa sensibilidade, essa profundidade para conseguir interagir ali com uma energia como a da Perséfone, que é intensa, que desde sempre foi intensa, desde sempre foi ali visceral, foi co-criadora, né? Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, sabe? De estar com alguém que realmente segure o tranco, de ver uma mulher, né, que se transforma, que transmuta, que faz e acontece, né, soberana de si mesma e que não fica se sentindo assim, eu tô incomodada, minha masculinidade tá ferida, tá afetada por isso, né? Porque não entra aqui, né? Não faz sentido. E se tivesse, se o casal tivesse a dinâmica relacional, começou a se relacionar com Hades e Perséfone, vai mexer. Vai mexer. Então, é por isso que eu acho absolutamente, Vesta, bizarro quando eu vejo é, conto erótico do Hades, que é o cafetão, que é não sei o quê,
que ele é o aquele cara super escroto, assim, sabe? Não faz sentido espiritualmente, energeticamente. Eu vejo isso como uma deturpação muito grande, né? Ou até mesmo, digamos assim, uma narrativa, alguma coisa assim, onde essa imagem, né, e esse homem, ele é muito assim, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, e ele não abre espaço para que a outra pessoa fale, para que a outra pessoa interaja. Ele é meio narcisista, assim, sabe? Ou coisa do tipo. Gente, para mim isso não faz sentido. Não faz sentido com Hades. Eu acho que, claro que, pensando na Perséfone, se ela foi uma figura que era uma donzela e desceu até a escuridão e precisou passar por essa transformação, quem era Hades quando a Perséfone não tinha descido ainda? Quem era ele sozinho, sem o seu lado luz, né? Então também a gente pode pensar aí em como era isso, mas eu consigo pensar em melancolia, catatonia, paralisia diante das circunstâncias da vida, ou uma pessoa imersa na depressão. Eu posso pensar em várias coisas, mas esse lado assim, mais um macho escroto patriarcal não faz sentido para mim. Nenhum. É, para mim também não. É, bom, e aí, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, você é uma pessoa, né? Nós, mulheres, por existirmos no mundo, somos políticas. Quando decidimos ser Uhum. bruxas, nos tornamos mais políticas ainda. E no seu caso, você também é uma mulher negra, então isso se torna mais político ainda. A gente sabe que o nosso meio ainda é um meio extremamente que tem um recorte extremamente específico, né? A maioria das pessoas, elas são brancas, elas são do sul e sudeste, elas são de classe média alta ou ricas, elas são brancas, heterossexuais e etc. Então, quando a Uhum. gente se insere no meio, né, sendo periféricas, estando Uhum. fora das regiões centrais, não sendo de classe média, etc e tal, a Sim. gente já entra num combate, num embate, numa existência que causa por si só. E no seu caso, você é uma mulher negra cultuando o panteão helênico, essas divindades europeias, essa coisa toda que, assim, Uhum. a Grécia não, era um país miscigenado, a Grécia era um país, assim, não é Uhum. tão branco como se criou depois, né? Sim, né? Mas eu imagino que deve ser extremamente desafiador e eu acho que você aborda essas questões de forma Uhum. extremamente clara, lúcida e até mesmo pedagógica para quem está interessado em ler o que você está explicando ali. Mas como que é isso, né? Como que é lidar com a construção de uma bruxaria crítica, ser devota desses deuses, desses gregos nesse contexto e a sua vivência enquanto uma mulher negra? Então, no começo foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu era uma pessoa muito insegura. Eu não tinha ali um letramento racial, né, para entender como eu posso ocupar os espaços que me são de direito, né? E eu percebia que quando eu falava, interagia em grupos, nas redes sociais, buscando informações e tudo sobre divindades helênicas, principalmente a Perséfone, as pessoas achavam estranho e as pessoas sugeriam que eu estava me relacionando com outras energias que não eram aquelas energias, né? Eu lembro até de uma situação que me marcou muito, que foi ter compartilhado uma experiência em um desses grupos que eu estava vivendo ali com a Persephone, né? Uma gnose que eu tive, e uma pessoa falou assim, com certeza isso não é Persephone, porque você não é uma pessoa que tem uma aparência para isso. Isso com certeza foi uma pombagira. Já vem o preconceito com a pombagira, né? E comigo também, né? Então a pessoa sugeriu que pelos elementos que eu estava falando ali, as rosas, o vermelho e todo a paleta, né? E também pela minha cor, a paleta de cores da situação em si, né? Do ritual, dos elementos, mas também de mim, né? Eu estava cultuando uma entidade que está mais ligada a uma religião ali de matriz africana, mas nunca uma divindade helênica. Ali eu já senti um baque muito grande, né? De tipo, peraí, né? Como assim?
eu não posso. Já ouvi outras coisas. Ah, porque as filhas de Perséfone têm sempre um rosto muito dócil, têm a pele muito clara e alva, porque a deusa era assim, e os tornozelos finos. Já remetendo para outras coisas de aparência corporal também, né? Algumas coisas muito bizarras, assim, que eu fui olhando e falando, gente, não é isso. Quando eu me relaciono, quando eu faço magia com a Perséfone, ela tá me levando para outro caminho, né? Ela tá me levando para outro lugar, porque foi a Perséfone que foi me levando para o lugar. Você quer soberania? Então vamos aprender aqui, né? Você é uma mulher negra, você precisa se apropriar disso. Então aqui, ó, foi me levando para outras energias, outras divindades e forças ancestrais para eu conhecer a minha ancestralidade, né? Eu achei isso muito incrível quando começou a acontecer com ela. Eu falei, poxa, tá aí uma deusa, né, helênica, uma deusa de um panteão branco, né? Mas ela é uma força cósmica, é uma força da natureza, para muito além, né, das narrativas mitológicas, porque os deuses não são feitos só de mitos, né? Mas para algo muito além. E eu percebi que ela estava me levando a conhecer e interagir com a minha própria ancestralidade, porque isso se tratava da iniciação que ela queria ali fazer comigo, né, da iniciação ali nos mistérios dela. Então, com a deusa, eu não senti nenhum tipo de limitação, mas ao interagir com as outras pessoas e na comunidade, eu começava a sentir os olhares, eu começava a perceber uma frase aqui, outra frase ali, que conotava um racismo estrutural e uma ideia de que você só pode cultuar um panteão de divindades brancas se você for uma pessoa branca também. Então, a pessoa branca, ela pode entrar na Umbanda, no Candomblé, ela entra, ela sai aonde ela quiser. Mas uma pessoa negra, com uma divindade helênica, imagina, né? E até hoje, isso pode ser que aconteça. Se acontece, eu acho que eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu estou muito focada no meu caminho, eu sei que eu estou incomodando muitas pessoas e eu não estou nem aí para isso. Eu continuo no meu caminho, continuo firme, continuo cada vez mais forte e eu acho incrível, uma das coisas que eu mais amo de tudo isso, dessa conexão com a Persephone, é de que ela falou, tá vendo isso aqui? Colocaram a cor da sua pele como algo que vai te diminuir, como algo que pode te destruir, como algo que não é bom. Você vai pegar exatamente isso. O que disseram para você que é a sua maior fraqueza e vai fazer disso a sua maior força. Lembra, você sempre foi tratada da mesma forma que os quitônicos. É obscura, nossa, que energia densa, nossa, que não sei o quê, por ser uma pessoa negra. Pois então, fale mais, fale abertamente, se aproprie disso, porque é sobre a sua própria história. E aí eu comecei a perceber que as coisas que eu vivi em relação ao racismo, em relação a ser uma pessoa obscura, né, dentro do contexto de uma sociedade racista, estavam me preparando para tudo isso que compartilho hoje em dia, né? Então eu sou muito grata. Hoje em dia eu amo ser a pessoa que eu sou, né? Os incomodados são as pessoas aí, não sei da onde, do helenismo, que não estejam gostando. Sinto muito para vocês. Vou seguir firme e forte cada vez mais, e eu percebo que eu dou esse lugar de conforto para outras pessoas também que não são só pessoas negras, mas pessoas de todos os tipos que fogem de alguma forma do padrão, né? Que fogem de alguma forma da ideia e da concepção hegemônica de como cultuar e trabalhar com uma divindade obscura, né? Então, pessoas de todos os tipos, de todos os corpos, de todas as vivências vão se aproximando porque sentem esse tipo de conforto, né? Nossa, se ela consegue, eu também consigo. Olha só, né? Ela tá fazendo esse trabalho e tudo. E até hoje rola uma coisa ou outra. Eu preciso reafirmar para as pessoas falar, não, gente, eu trabalho com divindades helênicas, eu trabalho com X preceitos, porque as pessoas tendem a associar sempre, né, por ser uma pessoa negra, com trabalhos mais ligados a religiões de matrizes africanas. Gente, eu não tenho preconceito nenhum com isso, né, mas não é uma coisa que eu trabalho, né? E quando uma pessoa chega para mim e eu estou contando ou estou transmitindo alguma coisa ligada ao helenismo, e aí a pessoa vem, mas de que terreiro você tirou isso? Mas você se iniciou com qual pai de santo? Já se entendeu essa certeza? Tá nítido ali que eu sou bruxa quitônica, que eu trabalho com helenismo, eu só falo disso, né? E mesmo assim as pessoas fazem essa ligação, né? E isso é muito chato, porque isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa.
né? Já alguns amigos meus também, que são pessoas brancas, já vieram falar, né, sobre essa questão de conexão nórdica, que não tem linhagem, e todo esse rolê que costuma acontecer aí, né, na espiritualidade em relação a cultuar algo, ou divindades estrangeiras, né, divindades de culturas diferentes da nossa, de alguma maneira. Então, até hoje eu preciso falar, gente, olhem aqui, né? E é muito chocante, porque eu não sou uma pessoa Vesta, você mesmo que acompanha meu trabalho, que mescla as coisas. Eu sou meio chata com isso, né? Eu sou muito, a minha magística, ela é muito fundamentada. Eu gosto muito dos artigos, eu acho que vem dessa faceta da arqueologia, de querer ir na raiz. Então, eu tenho uma magística muito fundamentada no orfismo, né? Eu procuro entender como funcionavam essas crenças antigas, essas crenças helênicas, e como que eu consigo trazer isso para a minha realidade de uma maneira realista, né? Então, eu vou para o orfismo, eu vou para a Grécia Antiga, eu vou para Sicília, né? Eu mesclo, às vezes, com algumas concepções mais filosóficas, né? Então, eu gosto muito de John Fortune, eu gosto muito do Sper, nossa, eu gosto demais, né? Mas eu confesso que o meu caminho não é tanto com, eu tenho como uma figura os magistas, é mais o passado, sabe? Porque eu senti que eu precisava me conectar com essa raiz para conseguir trazer isso para cá de uma maneira interessante. Né? Então eu vou construindo meu paradigma mágico muito sustentado na Grécia Antiga, na Itália, né? E nesse amor que eu tenho pela arqueologia. Aí a galera vai e me vem com essa. E eu falo, poxa, tá tudo aqui, entendeu? Mas isso é muito do racismo estrutural, né? Tem gente que já chegou para mim, já falou isso de uma maneira mais assim, que você percebe que a pessoa não falou de maldade mesmo, é faceta do racismo estrutural. E tem gente que você já percebe que já vem, né, querendo assim, sabe, tipo, impor alguma coisa e dizer que não, você tem que ir para aquela caixinha ali. E eu falo, não, não, eu sou herética, eu vim aqui para incomodar mesmo, né? Eu acho que ainda vou incomodar muito mais. E é isso. Vou viver assim, né? Vou passar minha vida inteira na magia, na bruxaria, assim, incomodando as pessoas que estão aí, né, querendo pregar uma ideia de hegemonia na nossa espiritualidade, no nosso ocultismo. Acho que não tem lugar mais para isso, né? Inclusive, acho que é sobre a preservação dos saberes dessas divindades antigas. A gente não pode deixar com que isso se perda ao longo do tempo, né? Então, eles estão chamando aí pessoas de diversas facetas diferentes, porque precisa disso para conseguir chegar em camadas diferentes também. Eu acho que é uma estratégia de dominação mundial. Eu sempre falo isso. Os quitônicos, eles vão, né? E só para dar um adendo nisso, Vesta, é, eu faço muitos paralelos assim com o povo da Grécia Antiga, e o culto a divindades obscuras e quitônicas, porque era um culto muito vivenciado para fora dos limiares da aristocracia, né? Então, hoje, quando a gente fala de helenismo, geralmente, tem muitas crenças que são da aristocracia ateniense, e tem várias polis na Grécia Antiga. E cada uma delas funcionava de forma independente e completamente diferente. Mas existe hoje uma ideia de que é isso, o que dá certo é isso, é a aristocracia ateniense. Né? Mas as divindades quitônicas, elas eram divindades muito comumente assim cultuadas no campo, né? Com a galera que era uma galera mais pobre, né? O trabalho do campo era considerado assim uma coisa, era a morte, né? Era uma coisa assim, deprimente para as pessoas da aristocracia. E ali eram realizados esses ritos de necromancia, os mortos também, num período mais clássico, né? Da transição do período arcaico para o clássico, começaram a ser enterrados fora dos limiares da cidade também, então todo esse serviço da necromancia ficou ali. Então, os quitônicos, eles eram celebrados nessa zona rural, né? Nas margens da sociedade. Hoje, eu acho que eles se aproximam muito das pessoas que estão na margem, das pessoas periféricas, das pessoas que já conhecem a escuridão do submundo. O que a gente precisa aprender é a subir, porque conviver com o estigma do submundo, olha, pessoas periféricas já convivem com isso, ó, faz tempo, a gente já nasce nesse lugar de limbo. Então, a gente tem esse caminho de perceber, peraí, sentir essa afinidade, essa profundidade. Estão falando que ali é muito denso, que ali é mórbido demais, que ali só atrai miséria. Peraí, deixa eu olhar isso aqui.
como assim, né? Tudo bem, se você não segura esse tranco, ótimo, fique aí, né? Só não vá julgar a magística e a bruxaria do coleguinha, que já, ó, de limbo já conhece muito, não é? Então, eu sinto que a vida vai lapidando pessoas periféricas de alguma forma para interagir com essas energias, né? Com essas divindades. Nossa, faz todo sentido. E continua incomodando mesmo. Adoro. Bom, para a gente ir chegando aqui na reta final, eu queria que você falasse dos seus projetos, dos seus perfumes, do seu livro, de tudo isso que estamos querendo muito. Ai, sim. Então, gente, eu tô aí numa jornada, né, para publicar o livro da Persephone, que provavelmente vai ser publicado aí esse ano. Eu vou publicar ele pelo selo Goya, né, da editora Aleph. Então, eu tô muito contente porque eu amo esse selo, né? Ele já tem muita ligação com a história da bruxaria, mulheres, mitos e deusas e outras narrativas. E eu tô trazendo aí esse primeiro projeto, porque a Persephone já está aqui, né, para trazer outras coisas, mas esse é um primeiro projeto assim que vai assim inaugurar, né, a minha carreira como escritora. E ele está muito atravessado na reconstrução da identidade ancestral da Perséfone. Então a gente vai lá para a raiz do culto dela, a gente vai entender, será mesmo que ela era vista só como uma corezinha? Né? Como era esse culto a Perséfone? Como era ela era celebrada nos templos, né? E como a Perséfone foi se desenvolvendo ao longo da história da Grécia Antiga também. Então, eu vou atravessando tudo em como funcionava aquela realidade social, mas o livro também vai convidando a gente para uma jornada de prática devocional com a Perséfone. Então, ele é um livro para iniciar as pessoas numa faceta de transformação cíclica, de desenvolvimento e de conexão com a deusa, através também do ciclo das estações. Né? Então, lá, além desse caminho histórico que a gente faz, a gente chega em um momento ali aonde tem essa vivência, né, de conexão com a Deus e aonde a gente tem possibilidade ali de trabalhar as nossas sombras e de trazer isso de uma forma diferente. E aí ele vai vir com todo esse aparato, né, dos rituais, das magísticas, das práticas que eu fui desenvolvendo ao longo desse caminho da devoção com a Perséfone. Né? Não tem tudo, claro, né? Você sabe que tem coisa que a gente que é hermética, né? Então foi toda uma malemolência. Esse livro até demorou um pouco para sair, porque confirmações quando a gente faz um trabalho espiritual, é tirar cartas, é confirmação para entender até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente pode entregar de alguma forma para as pessoas, mas ali vai ter as correspondências, os elementos, tudo muito puxado para o ancestral. Então, cada informação do livro vocês têm da onde saiu, aonde que está sendo citada aquela planta ligada a Perséfone, para vocês conseguirem encontrar os epítetos, aonde estão sendo citados. Então, tem um caminho ali bem interessante que eu unifiquei com esse meu amor, sabe, pela arqueologia, pela escavação, que hoje um estudo que eu faço que é consagrado a Hades, que tem muita ligação com escavar as profundidades, né, da Terra. E eu fui fazendo esse trabalho, e isso fala muito da minha própria conexão com a deusa, né, da minha própria magística, a Perséfone, do meu caminho da bruxaria, que começou com os estudos mais ligados à alquimia e à botânica oculta. Então, eu comecei ali com Paracelso, também acaba aparecendo muito ali, né, porque eu trago algo do que eu vivi, né, do que eu validei ali com ela para o livro. Vai trazendo também essa questão da conexão cíclica com as estações, vai trazendo o trabalho das sombras, vai trazendo essa parte da psicologia, então eu trago bastante assim do meu paradigma e da minha conexão com a Perséfone no livro, né? Então eu tô muito contente de ver isso indo para o mundo demais, assim, sabe? E contente também de ter a possibilidade de publicar, né, essa obra para vocês receberem ela nas mãos, né? Eu fiz muita magia e funcionou, né, para o babado acontecer e no fim conseguir entregar isso e parte desse processo foi escrito no Puerpério, então é uma magnum opus para mim, assim, na minha vida. Eu espero que seja, né, que se torne e consiga ajudar muitas pessoas que são aí perdidas, não sabem como começar essa jornada de conexão com a deusa, né? E aí eu tenho o meu trabalho também de botânica, né? Então a botânica ela
também tem no livro e ela vai se expande para outras áreas da minha vida. E eu tenho um trabalho agora, né, de divulgação, de transmissão ali, de alquimias que tem uma função de transmutação alquímica, que tem uma função de conseguir ajudar em processos ligados à conexão com divindades obscuras, né? Então, já está quase para sair, né, o meu catálogo, a minha loja, onde vocês vão poder ter acesso, né, ver as alquimias que são todas consagradas a divindades quitônicas, não abro mão desse caminho, né? Eu sou bem assim mesmo, porque eu sinto que eles precisam de um olhar especial e eu gosto muito. Então, toda a minha magia eu trabalho nisso. Então, isso acabou indo para as alquimias também. Então, é uma perfumaria mais das vísceras, uma perfumaria obscura, é uma perfumaria que vai trabalhar e transmutar as nossas sombras, né, através dos aromas. É. E aí eu tô nesse trabalho também da mentoria, né? É tanta coisa, mulher, que fica aqui, ó. Os 12 trabalhos de Hércules, às vezes a Perséfone me dá uma bronca, né? Porque eu também sou guiada por Hermes, então, ó, vários processos aqui, muitas facetas, mas eu também estou nesse trabalho da mentoria, né? Agora estou conduzindo, fazendo a mentoria coletiva do sacerdócio, a Perséfone, porque vai vir um livro aí, né? Eu preciso transmitir também aquilo que eu aprendi, né? Iniciar também outras pessoas para conseguir, né, direcionar, né, as outras pessoas, não dá para ficar só em uma pessoa, né? E aí eu estou no caminho não só dessa mentoria, mas também mentorias particulares sobre Perséfone, sobre bruxaria quitônica também, né? Sobre toda essa parte de iniciação, e também sobre a parte de conexão com os espíritos e a parte de necromancia, que é onde dentro da magia eu tenho assim bastante assim profundidade, né, para transmitir, para passar para as outras pessoas. Bom, mas por enquanto é isso. Ai, eu tô muito contente. Ai, eu tô Muito ansiosíssima contente de por ter esse participado. livro. Várias pessoas vão pedir, manda spoiler, fala. A gente está na fase assim dos preparativos do projeto gráfico, né? Então já passou por toda a parte de revisão, já passou por todos esses detalhes. Uma equipe maravilhosa, assim, demais, assim, que trabalhou comigo ao longo de todo esse percurso também, né, para conseguir fazer isso acontecer. E eu estou muito contente, muito animada. Gente, acompanhe, que acho que vai ser assim um momento de consagração espiritual para mim também, né? De entregar isso, sabe? Eu pedi tanto para Perséfone, eu quero deixar algo aqui, sabe? Eu quero deixar algo para as pessoas, para conseguir ser lembrada em outras gerações. E aí ela foi revivendo esse amor muito grande assim na minha vida, que é a escrita, né? Ela foi falando, ó, vai para esse caminho aqui, né? Vamos escrever, vamos trabalhar isso. E aí começou a aparecer esse livro em Gnoses, e eu falei, tá, ela tá chamando para obrigação, então vamos lá. E aí eu comecei esse processo intensivo para transmitir, para canalizar, assim, aquilo que eu tinha aprendido com ela, e eu estou muito contente, muito animada também de compartilhar isso com você, que eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando que eu vou publicar, né, pela editora Goya. Eu acho que é a primeira vez, então é um spoiler exclusivo aqui com a Vesta. E ai, muito contente de ter feito esse encontro com você, Vesta. Amei Ai, que demais. Eu adoro falar da chique. Persephone. Bom, e Se aí, assim, deixar para aqui, quem vai está ser, ó. assistindo, eu acho que não tem a menor dúvida de que realmente você é uma estrela, né? Porque o nome A Hora da Estrela é essa brincadeira com o título da Clarice, e é essa história de convidar pessoas, né, mulheres, que eu enxergo que já despertaram essa estrela. E aí a última pergunta sempre é: qual conselho você dá para quem quer também se enxergar como estrela, né? Se alinhar com o universo nesse propósito de ser o mais feliz possível, de trazer essa grande obra, de materializar essa grande obra? Qual que é o seu conselho para as outras estrelas? Olha, eu acho que ensinaram pra gente a vida inteira de que a gente precisa ficar aqui, né? A gente precisa olhar, tudo tá aqui, né? Então a gente se deslumbra com essa miragem da superfície. Mas eu acho que a única forma da gente se transformar numa estrela é a gente descendo até a escuridão do nosso submundo, encarando os nossos medos de frente,
Pode ser que você desça de uma forma muito mais, com uma bravura, com uma valentia, muito mais ligada a Hermes. Pode ser que você desça cantando como Orfeu. Não tem como a gente saber ou definir 100% isso. Cada um vai viver essa descida de uma forma muito única. Mas eu acho que esse é o caminho. A gente precisa descer até a escuridão do nosso submundo, passar por essa iniciação, por esse processo de transformação oculta, que, como a Persephone fala, todos nós somos sementes. E aí, quando a gente acende com esse brilho, a gente acende com esse magnetismo, a gente acende com essa coisa que transcende, que vai para as outras pessoas, que alcança as outras pessoas. E eu acho que ser estrela é sobre ter essa coragem de encarar a nossa própria escuridão, por mais que seja difícil, não é um caminho fácil, né? Depois de alguns anos, esse tchan, sabe? Isso é pouco a pouco que a gente vai sentindo, né? Sendo envolvido por isso, por essa excitação que o submundo provoca na gente. Mas de começo eu sei que não é fácil, né? É desafiador, é difícil, mas é como eu sempre digo, se para você hoje, na sua vida, você está conseguindo avaliar, está conseguindo pensar e perceber que está sendo insuportável conviver ofuscada, conviver sem o seu brilho pessoal, se está sendo mais difícil viver dessa maneira do que encarar o medo de descer até essa escuridão, então chegou a hora. Chegou a hora de você empreender a sua descida, porque com certeza do jeito que você entrou, você não vai sair, né? Então acho que essa foi a minha maneira de conseguir assim brilhar de alguma forma na minha vida, para mim mesmo, sabe, na minha realidade. E de alguma forma as outras pessoas perceberem isso também, falarem, né, que percebem esse amor, esse brilho no olhar, né, naquilo que eu falo, foi enfrentando essa escuridão. Então, é isso, não é fácil, é moroso, mas vale muito a pena, vale a vida inteira e além, como eu gosto de falar. Ai, maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença no meu programa. Fico muito feliz mesmo. Você é maravilhosa. Realmente eu ficaria aqui conversando horas com você. Te ouvir falar é muito bom, assim, o tempo passou voando. Então, muito obrigada mesmo pela presença. E eu espero que todo mundo também tenha gostado. Tenho certeza que sim. Ai, gente, eu agradeço demais por esse convite, muito obrigada. Você também é uma pessoa que eu admiro demais, assim, como eu disse, na magia, na espiritualidade. Gosto muito da maneira como você aborda ali de uma maneira, para mim, que é revolucionária, essa questão da telema, né? Eu acho incrível, né, a sua abordagem, a maneira de trazer muito também essa riqueza, né, do feminino no seu trabalho. E eu agradeço por esse convite, por cada um que ficou aqui assistindo. Muito obrigada mesmo. Grátis, sombras. E me chama mais vezes. Com certeza eu vou vir, que eu adoro bater um papo. Ai, amei. Grátis sombras, amei. Vou adotar. Adoro. Gente, todos os links da Obsi estão aqui embaixo para você entrar em contato com ela. E se você gostou desse conteúdo também, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui pra gente do que você achou. E é isso, nunca se esqueça que amor é a lei, amor sob vontade. Até a próxima 93.